Pronto, tá gravando. Enfim, eu esqueci de começar a gravar alguns minutos atrás, então eu tava introduzindo que a gente vai passar a usar Keras, né, do TensorFlow, a partir de hoje, né, dessa aula. E eu já vou até abrir aqui de uma vez. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona. Vocês usam Colab, possivelmente, né? Caramba. Ah, tá, eu tô no exercício que eu fiz para vocês, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, acho que foi mais fácil. Ó, eu tô aqui no Colab, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E aí, beleza, isso aqui é um exercício que vocês fizeram, né? Exercício 2. Mas aí no exercício 4, quando vocês abrirem, vocês vão precisar vir aqui em Connect, imagino, né? Isso vocês já sabem fazer. Mas eu acho que aqui em configurações, deixa eu ver se em configurações. Eu sabia, quando eu tentei fazer sozinho, eu achei primeiro. Se eu não me Aqui, engano, né? É aqui, Change Runtime Time. Então você vai clicar aqui no RAM Disk, né? Você vai clicar aqui em Change Runtime Time. Deve ser, não sei se é em português o de vocês, mas enfim, é só ir no mesmo lugar. Change Runtime Type. E aí você vai mudar aqui de CPU para GPU, tudo bem? Para esse T4 GPU aqui, tudo bem? E aí você pode falar, ok, ó, é nóis. E aí salva. E aí você vê que ele vai mudar, inclusive, quanto tempo. Aqui tô falando que vai levar 85 horas, mas não, 4 horas de muda para 4 horas e 30. Né? Mas enfim, é isso, eu vou encerrar isso aqui. Eu não sei como eu faço isso para encerrar, eu acho que é só sair, será? Disconnecting the Delete Runtime. Ok, pronto. Mas, enfim. Aqui você pode escolher também, se quiser, Change Runtime Type antes de ligar, tá vendo? Tem essas opções de TPU também, que é um GPU só para fazer a operação de tensor, que é o que você faz na prática. Eu não sei qual é melhor do que qual aqui, tá? Mas eu sei que a T4 GPU funciona. Se você quiser, você pode pesquisar aí e ver se um é mais rápido do que o outro. Não me incomoda, tá? Só que vocês vão precisar disso daqui em diante, então é importante saber, né, essa diferença. Então, por que eu comentei, eu vou até mudar aqui para o slide, peraí. Tá bom, eu não consigo mudar para o slide porque ele está em tela cheia. Deixa eu sair. Assim deve ser melhor. Isso. Pronto, isso aqui já resolve. Vocês estão vendo? E aí. Por quê? Deixa eu deixar a janelinha de vocês menor aqui para não me atrapalhar. Como eu comentei na última aula, quando você faz backpropagation, a gente tem que calcular aquelas regras da cadeia. Né? Opa. Os núcleos que calculam TensorFlow, ok. GPU. Não, tipo, é isso, mas não é isso. Vamos lá, deixa eu explicar da maneira correta para vocês. O que acontece? O TensorFlow e o PyTorch, tal, ele é usado para calcular a derivada, tá? Usando a regra da cadeia. Pensa que é isso, tudo bem? E aí, essas operações, elas não são caras, mas são muitas, né? Porque é muita composição de função. Então, ao invés de você pegar um computador fortão e ficar fazendo uma conta, depois outra conta, é melhor você fazer paralelo. Então, você faz várias contas pequenas ao mesmo tempo, ao invés de uma conta grande. E aí, um processador de computador, por exemplo, no meu computador aqui, eu acho que tem, não sei, 16 núcleos, alguma coisa assim, 12 núcleos. Enquanto a placa de vídeo vai ter, sei lá, milhares, sabe? Então, é um núcleo igual, né? Mesma ideia de núcleo, só que não é igual, tá? Mas, enfim, a ideia de núcleo é a mesma, que processa dado, né? E, enfim, então a placa de vídeo ela é muito mais apropriada para esse tipo de operação do que uma CPU, né? Um processador normal. E aí essa mudança que você faz ali é mudar
de um computador que só tem CPU para um computador que também tem uma placa de vídeo embutida, que é até uma boa placa de vídeo em questão de memória, pro... que você vai ter gratuitamente aí com o Colab, tá? Então, realmente eu acho uma boa coisa que vocês usem, tá? Só tô tentando ver aqui se tem algum carregador por aqui, porque daqui a pouco talvez eu precise, mas enfim, isso é problema pro futuro, né? É, deixa eu ver se tem um USB-C por aqui. É que eu vou fazer uma gambiarra maluca aqui, pera. Meu computador carrega com USB-C. Não, carrega com isso aqui, né? Só que a outra ponta é USB-C. Então tem que. Vou conectar numa porta USB-C aqui, que pelo menos não vai ser muito rápido, mas vai carregar alguma coisa. E aí segura. Tá com 60, 70%, mas enfim. Não vejo mal. Pronto, carregando. Aí, vamos seguir para a aula hoje, porque a gente vai entender mais como funciona o treinamento de redes neurais à parte. O treinamento é encontrar os parâmetros ótimos também, tá? Com muitas aspas, mas é basicamente aplicar. São algoritmos que, quando otimizados, né? Aliás, algoritmos que, quando aplicados, otimizam uma função. Tá? Ah, tá 20 de agosto, né? Porque deve estar um today, né? Não. Ou deve estar, né? Não deve estar today, né? Bem lembrado, eu não mudei. Não mudei, tá? Eu não tô com um bloquinho aqui, mas eu vou ver se eu lembro de mudar isso. É que enfim, eu pego o slide anterior, né? O template, copio e colo, e aí eu não mudei isso daqui. Mas enfim, bem observado. Então, a ideia, né, é a gente, naquele algoritmo, né, de atualização de pesos que a gente tem, né, que é basicamente você tem os pesos, depois você vai andando no sentido contrário do gradiente, a gente tem várias decisões para se tomar, né? Se é usar o dado inteiro antes de atualizar, enfim, ou cada entrada, ou com que frequência, ou em que tamanho de passo. São coisas que são sutis a ponto de atrapalhar e você não perceber, tá? Foi aquilo que uma vez eu falei que não ia desenhar, mas eu vou abrir aqui para desenhar, né? Foi aquilo que uma vez eu comentei, por exemplo, se você tem uma parábola aqui, o gradiente dela, nossa, eu tenho que, não é, caneta. Vocês estão vendo meu mouse duplicado, pessoalmente. É, caneta aqui. Então, se eu tenho uma parábola aqui assim. E aí o gradiente está apontando para cá, por exemplo, né? Não é exatamente isso, porque ele é tangente, né? Então seria tipo um negócio mais assim, né? O touchpad não dá certo, não. É, ok. Vamos supor que seja isso. E aí, no meu passo, eu pego e venho parar aqui, por exemplo. Eu ando tanto que eu venho parar aqui. E aí, depois eu ando tanto que eu venho parar aqui. E depois eu fico batendo assim, e uma hora eu fico só batendo assim, ó. Sendo que o mínimo tá aqui. Só que eu nunca chego, porque meu passo está muito grande. Então, esse é um detalhe, por exemplo, que às vezes não passa desapercebido quando você pensa. Você olha esse algoritmo, né, do gradiente descendente como uma parada mágica que resolve tudo. Não é, então não sei se fez sentido. Tipo, deixa eu mudar aqui. Tipo, o ótimo tá aqui, né? O mínimo. Só que se o tamanho da minha setinha é muito grande, eu não chego, né? Deixa eu mudar para outra cor aqui também. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí fica, tipo, fica batendo aqui pra. Tipo, leva muito tempo. Quanto mais perto fica, mais tempo leva. E quando você para seu algoritmo, você tá, tipo, ou aqui, né? Ou aqui. Que, claro, não é ruim. Mas é porque a gente tá falando de uma parábola também. Mas não é ótimo, tá? Então, ok, faz sentido esse questionamento sobre os pesos? Ok, beleza. Aí, deixa eu voltar aqui para os slides.
Então, quando você tem... Eu achei que eu tinha dado essa aula semana passada, mas não, aqui. Quando você tem uma desses de gradiente normal, que é o que que eu falei com vocês semana passada, que você pega todo o conjunto de dados, que vocês devem ter feito no exercício, ou vão fazer ainda hoje, né, que é até hoje 8 horas, você calcula a derivada, né, do conjunto de dados inteiro. Pensa que você está olhando de cima, tá? Você foi para o ponto suavemente, tudo bem? Só que ele é muito lento para dataset grande, porque você tem que calcular muito, né, muitas operações, né? E aí até uma questão ficar preso em mínimo local. É uma questão geral, tá? Enfim, só pontuei, mas é uma questão geral. Todos podem ficar em mínimo local. Normalmente, o que vai fazer a gente mudar, entre aspas, do mínimo local, fugir do mínimo local, é iniciar de pontos diferentes, né, o gradiente. E aí tem o SGD, né, que seria a descida de gradiente estocástica, né, SGD de stochastic, né, em inglês, stochastic. Não sei se vocês conhecem a grafia, deixa eu escrever aqui, stochastic, tá? Estocástico quer dizer aleatório, tá? Então, estocástico. E aí a diferença que você vai pegando nesse caso aqui, o que está chamando de SGD, é que você pega um exemplo e você fica amostrando, tipo, pega primeiro um dado e calcula, ou depois outro dado. Vai fazendo isso. E fixa os outros. E aí você vê que a convergência ela é tremida, né? Mas ela é mais rápida, pode acabar escapando de mínimos locais, né? E online é no sentido de dados chegando, né? Funciona bem com dados chegando, tá? Só que, enfim, você tem que diminuir a taxa de aprendizado e converge dessa maneira que tremelique aqui, fica balançando. E aí, o que a gente costuma fazer é essa questão do mini batch, que é você ficar pegando lotes, né? Um batch é um lote, né? Pegando os lotes e calculando o gradiente para cada um deles. Tudo bem? Nisso, ainda é tremelique, mas é um pouco menos. E você tem as vantagens do estocástico, de ganhar velocidade, tarará, tarará, tarará. Ok? Faz sentido que esse aqui é uma mistura dos dois. Vocês conseguem visualizar isso? Tá tranquilo. Ele não tem ponto ruim? Então, todos têm ponto ruim, mas é um ponto ruim em comum. Que, enfim, o ponto ruim em comum é que precisa de muito dado no geral. Vamos botar um método de gradiente, tá? Eu acho que já comentei disso numa aula anterior. Qual é a diferença principal quando a gente fala de estatística clássica, né, por exemplo, por exemplo, que eu trabalho estatística bayesiana, ou estatística de machine learning, né, machine learning, deep learning, é principalmente a quantidade de dado, tá? Porque na estatística tradicional, como assim em comum? Não, é em comum, é isso, é em comum. Entre esses três, né, os pontos negativos se aplicam aos três. Né? Você falou alguma coisa, amigo? Pode falar, se quiser. Quando eu fui digitar, o microfone abriu sem querer. Ah, tranquilo. Aí, é um problema que eu não consigo ver quando vocês estão digitando, né? Tipo, não é igual o WhatsApp, né? Mas enfim. Outra dica de vida é tirar o azul lá do WhatsApp, tá? Verificação de leitura. Tipo, façam isso. A vida mudou muito quando eu fiz isso. Foi, enfim, parênteses. Aí, onde eu tava, estatística, né? Quando você fala de deep learning, por exemplo, as coisas todas funcionam, mas funcionam para quantidade abundante de dado, né? Muito dado, tá? E aí, muito dado, beleza, assim, as coisas, elas funcionam porque os dados carregam a informação.
Então, não precisa de muito, tipo, inferência, né? Que é mais ou menos o que a gente faz em estatística mais tradicional, né? O modelagem, inferência. Claro que precisa também, mas é um outro olhar. Porque, normalmente, esses problemas que têm muitos dados, as respostas que você quer encontrar também são muito mais sofisticadas do que as respostas da estatística clássica. E aí, na estatística clássica, o que rola? Você tem muito pouco dado, então você tem que sugar ao máximo a informação daquele dado, que é diferente do machine learning e do deep learning. Então, por exemplo, uma descida de gradiente como essa, ela não vai funcionar bem, na maioria dos casos, tipo, tão bem quanto ela funciona com muito dado, numa aplicação com pouco dado, por exemplo. Tá? Se for um problema bagunçado, né? Toy problem, né? Quando eu vou falar talvez esse termo daqui pra frente, toy problem, né? Assim, toy problem é um problema brinquedo, né? É um experimento, tá? Um experimento que você conhece o dado, que você conhece tudo. Então, nesses cenários, quase qualquer coisa funciona, tá? Então, enfim. Aí tem uma comparação dos três aí, né? Enfim. Ok? Aí tem, né, essa divisão de época, né? Uma época é uma passada completa pelos dados, beleza? Então, pego uma época, separo em vários bets, e cada época eu dou uma quantidade de passos. Né? Só que, normalmente, a gente fala epoch, né? Que é, em inglês, né? Epoch, que parece muito com época. Você perguntou essa questão de dados? Então, cara, pouco dado e muito dado é relativo, tudo bem? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito de falar, tá? Eu gosto muito de futebol, né? Vocês devem ter percebido isso. E não sei, vocês têm noção, assim, quantos jogos tem numa edição do Campeonato Brasileiro, por exemplo? 70 jogos quase. Considerando outros campeonatos. Não, isso é um time, tá? O campeonato Beleza. inteiro. O campeonato inteiro, o Campeonato Brasileiro inteiro tem quantos 38. jogos? Não, o campeonato inteiro. Campeonato inteiro? Isso. Tudo bem, considerando todos os jogos de todos os times. Tá. Beleza. São 380, tá? Porque são 10 jogos por rodada, 38 rodadas, Uhum. né? Então, 380. 380 é pouco. Se você quer prever, sei lá, se o Flamengo vai ganhar do Vasco. Nesse caso não é pouco, né? Porque o Flamengo sempre vai ganhar do Vasco. Mas fora esses casos, né? Por exemplo, nenhum modelo seria capaz de prever que o Flamengo ia ganhar de 8-0 do Vitória, certo? Isso não dá, né? Isso é um outlier, tá? Mas alguns modelos, claro, iam conseguir falar que o Flamengo ia ganhar do Vasco, né? Não é, enfim. Cuidado que chororô é uma ofensa comum pro Botafogo, tá? Então, cuidado, tá? O Botafogo aqui no Rio era chamado de time de chororô por algum tempo, né? Enfim, porque teve um jogo que o pessoal chorou depois, enfim, acontece. Aí, tudo bem, 380 é pouco. Mas, ao mesmo tempo, você pode coletar cada posição geográfica de cada jogador em cada minuto de cada jogo. Qual era a temperatura do corporal dele, qual era o batimento cardíaco, quantos passes ele deu, quantas assistências ele deu, quantos passes certos, passes errados, dividida. Você pode coletar todos esses dados para cada jogador, para cada, nem minuto, para cada segundo de jogo. Vamos pensar assim. E aí pensa, para cada jogador, para cada segundo, para cada time, para cada jogo, para cada rodada. Isso é muito dado. Ok? Se você olha Então, o problema é o mesmo, mas a maneira de você obter o dado é diferente. Então, quando eu tenho 380 jogos, e nota, você não vai ter 380 jogos durante o campeonato. Quando terminar o campeonato, você vai ter 380 jogos. Então, você está na primeira rodada, estimar a segunda rodada é muito difícil, né? Porque teve 10 jogos, né? Então, se você, claro, quiser usar só o dado
do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas normalmente você vai usar dado histórico de algum nível, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer é que, da mesma maneira que você pode pegar o dado de jogos, por exemplo, só o resultado de um jogo que vai ser, enfim, pensa que o resultado de jogo pode ser três, né? Ganhou o mandante, empate, ganhou o visitante, né? É um dos três, o resultado. Ou pode ser, enfim, a quantidade de gols do mandante, a quantidade de gols do visitante. Aí você vai ter dois valores que vão ser inteiros. São duas maneiras que eu enxergo de você modelar o dado de jogo de uma maneira simples. Com isso, pensa que você tem pouco dado e você quer predizer se o Flamengo vai ganhar do Vasco. Vamos pensar nisso. Esse é o seu objetivo. Mas da mesma maneira, e aí nesse caso você vai precisar usar um modelo estatístico robusto, né? Uma coisa mais tradicional, com bastante probabilidade envolvida, com ali na cara você vai entender, tentar tirar o máximo proveito desses poucos dados que você tem. Já se você tiver o dado de cada segundo, da respiração, batimento cardíaco, posição, tudo isso de cada jogador, aí você enfia numa rede neural e o que sair, enfim, é verdade, né? Então, tem essa questão, né? E a gente tem uma, uma frase em ciência de dados que chama garbage in, garbage out, né? Ou seja, você coloca lixo dentro, sai lixo, né? Então, se o dado for ruim, não espera bom resultado também do seu modelo, tá? Então, esse é uma outra situação também que você tem que assim, carregar consigo, né? Que é essa enfim, você não não pode só pegar um dado cegamente, né? Aplicar no modelo e torcer que vai dar certo, né? Assim funciona. Você tem que ter um tratamento de dado aí antes que é, ok, deixa eu só um segundo que eu recebi e-mails aqui da atualização não, eu tenho que olhar minha agenda aqui. Essa é uma outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Tem uma agenda. Pronto. Depois da gravação, você me reconte? Não, tá tudo bem, só isso é uma side quest da treta, tudo bem? Então não é tão importante pro plot principal, não, tá? Enfim, vamos seguir. Nossa, eu não vi que tinha ficado feia essa reta aqui, mas tudo bem. Acontece. Enfim, tem esse fluxograma, né? Eu vou passar ele com vocês, você vai carregar o dado, e você tem que embaralhar. Por que você tem que embaralhar? Porque o modelo ele é tão abstrato que ele pode acabar aprendendo a ordem dos dados. E aí. Você concorda que isso é ruim, né? Você não quer a ordem dos dados. Você quer o,
sobre o dado, né? Então você quer marginalizar isso, você quer deixar o dado embaralhado para forçar ele a não aprender o dado. Né? O dado, não, forçar a não aprender a ordem do dado. Né? Beleza? Então vamos seguir. Aí você embaralha e cria os mini batches. Então você vai lá, pega, separa. Batch 1, né? Qual a tradução que eu dei para batch? Foi. Não lembro. Mas enfim, batch, tá? É um pedacinho. É um pedaço. Um pedaço do batch, um pedaço do batch, um pedaço do dado. Você vai criar os mini batches. Depois você embaralhou. Aí você vai atualizar, rodar a rede neural, calcular a perda, fazer o backpropagation, atualizar o peso, voltar para os mini batches, fica fazendo isso até chegar, até passar por todos os mini batches. E aí você vai nova época. Quando passa por todos os mini batches, você entra aqui no azul e segue para nova época. Beleza? Deixa eu. Ah, tá. Eu só tô vendo se tava aparecendo no meu mouse normal. Tá aparecendo o mouse normal. Ok. Beleza. Aí aqui tem um exemplo do que era o TensorFlow, tá? Eu até me arrependo de não ter colocado aqui do lado uma rede neural exemplificando isso daqui. Mas, enfim, o TensorFlow ele vai facilitar muito para vocês em comparação com, o que vocês fizeram antes, e dois, o que vocês fariam no PyTorch em alguns sentidos, tá? PyTorch e TensorFlow são alternativas, tá? Tem o JAX também, que é uma outra alternativa ao TensorFlow. Então, o que está escrito aqui? A primeira linha, eu crio um modelo, tá? E o que é o sequential? Sequential é que você vai fazer uma coisa, depois vai fazer outra, depois vai fazer outra, depois vai fazer outra. Tudo bem? Faz sentido. É uma classe, tá? Do TensorFlow. Chama sequential, que é uma coisa que você vai fazer uma depois da outra. Tudo bem? Você vai adicionar camadas. Tudo bem? E aí eu adicionei uma camada densa, 64, com saída 64, tá? E com ativação ReLU. Tudo bem? Então, vocês lembram da ReLU. Eu vou até confirmar aqui por um segundo, peraí. Dense TensorFlow. Porque diferente do PyTorch, eu vou até mandar para vocês a documentação. Peraí. Units é a quantidade de neurônio, né? Peraí. Eu vou mandar aqui para vocês. É que é engraçado, você acostuma com uma anotação, igual eu me acostumei com a do PyTorch nos últimos tempos, e não fica claro na hora de ler o, o como é, né? Foi o que eu falei mesmo. Dimensionalidade é output space. Então, é exatamente a dimensão de saída. Então, era o que eu imaginava, mas eu queria confirmar antes de eu falar isso para você. Então, tá bom. Então, a dimensão de saída. Então, lembra lá, é a quantidade de neurôniozinhos que vai ficar no lado da direita. Tá? Se vocês forem lembrar lá dos nossos neurônios, dos nossos perceptrons, né? E aí, depois, a segunda camada vai levar de 64 em 32, tá bem? Então, vai ter 64. Até eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. Agora vamos ver se o. Vocês têm que estar craque agora, tá? Eu tenho 64. Vamos fazer essa camada aqui de baixo, que é mais fácil.
Tem 32 neurônios aqui, também, então vai ser tipo uma bolinha, tananana, 32. Depois eu vou ter 10. Um, nananana, 10. 32. São 2, tá? Quantos pesos eu tenho dessa camada A aqui, né? Para a camada B? É uma pergunta, tá? Eu quero que vocês respondam. E pode errar, tá? A gente só erra aprendendo. 320? Será? 32 escolhe 10. 32 escolhe 10? Será? Não sei. Vocês têm que decidir aí. Você vai no 320. No 320 está com 2 votos até agora. Tá? São 13 pessoas, então que chegar em 5 votos primeiro aí ganha. Tá? Eu vou fazer assim. Ganha e eu vou falar se tá certo ou errado. Não faz diferença, né? Quantas características de entrada tem, né? Porque aí vai ser os pesos daqui para cá, né? Mas eu quero saber esses pesos aqui, né? Esse W aqui. Leva de A em B. 320? Então, 1, 2, 3, 4, 320. 5, com a outra também botando na 320. Então, ó, agora eu vou dar o plot twist, né? O Pepsi twist, como algumas pessoas falam, né? Não é 320. É 330. 330? Isso, 330. E por que é 330? Eu apaguei, não deveria ter apagado, né? Deixa eu botar aqui de novo. Ah, pergunta, tá? Tô perguntando de novo. Por que é 330? Caraca, impossível desenhar com touchpad. Por quê? Porque eu entendo a teoria de vocês, né? Tem que ser 320 porque eu tenho uma perninha para cada um daqui, eu tenho 10 perninhas, né? Então tem que ser 32 vezes 10, né? É igual você ter blusa e cara, tem 32 camisas e 10 shorts. Tem 320 looks, né? Mas tem uma. Aí, ó. Aí a Sofia lançou a braba. Porque além das 32 pesos aqui, eu tenho o viés, o bias. E eu tenho 10 pesos pro bias também. Por isso que são 330. Então são 33 por 10. Então, aqui, ó. Absolute Cinema. Então, Absolute Cinema, exatamente. Então, mas vocês entenderam, isso é importante, tá? É, e fico feliz aí que, enfim, Sofia sacou o viés. Então, deixa eu limpar tudo aqui. É, mais um segundo. Hum,
Ok, voltando. Percebi que fiz um. Ok. Só um segundo. Então vamos seguir aqui no código. Ó. Então aqui eu criei uma camada de 64 para 32, que vai ter 65 vezes 32 camadas, né? Camadas não, pesos, né? Daqui vai ser de 32 para 10, então vai ser 33 vezes 10, 630. E aqui vai ser só 10, né? Que vai terminar. E aí compilar o modelo, o que, que é essa fase aqui? É você colocar as informações sobre como você vai treinar ele. Então, aqui nesse caso, você vai usar o Adam de otimizador, que é meu quase xará, né? Adam. É. Eu vou criar esse modelo se tudo der certo na minha vida. Aí, a perda, você pode ter várias noções de perda. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, pegar a entropia cruzada, né, que a gente está querendo olhar um softmax. E a métrica é a acurácia. Para que isso daqui tudo é importante? Que ele vai manter um backtrack dessas coisas, então ele vai ficar salvando. Em que sentido? Ele vai manter a acurácia para cada época, tudo bem? A loss também, então você vai conseguir olhar isso com calma. E ele vai usar a loss para atualizar aqui no ADA. E a métrica aqui na acurácia, você pode botar mais de uma. Ela serve para quê? Ele tem algumas opções. Então, por exemplo, você pode pedir para ele fazer um early stopping. O que é um early stopping? Quando a acurácia está boa e começa a piorar. Então, quer dizer que você está fugindo do ótimo. E ele para antes. É um early stop. Né? Backtracking, né, é um termo que é tipo você ir salvando, né, ao longo do tempo. Isso é backtracking, né? Você saber, tipo, backtrack. Track é caminho, né? Backtrack, tipo, trajeto, né? Isso, é saber de onde veio, isso, exatamente. Tipo, não é nem saber de onde veio, saber o histórico. Pensa isso. Esse é melhor falar histórico. Ele salva, né? Ele faz o histórico. Ok? Então, fazer um backtracking. Então, pensa, por exemplo, um detetive chegou numa cena e ele viu uma faca enfiada na parede. Aí ele faz um backtracking. Ele olha, eu acho que fulano saiu da cozinha. Ele vai lá na cozinha. E, taranã, saiu de casa. O backtracking é isso, né? Então, tipo, manter um backtracking é ter esse caminho, né? Tipo, você ficar salvando. Tipo o João e Maria, né? Que foi jogando coisa no chão para saber. Né? Você fazer um backtracking. É o sentido que eu estou usando para a palavra, tá? Não sei se é o sentido certo dela também. Tá? E aí, é, essa parte aqui é para você, você vai treinar. Você vê que o history aqui, ele vai retornar o histórico não sei se é da perda ou da métrica, é um dos dois, tá, que ele vai retornar. Tá? Eu acho que é da perda. Tá? Que a curaça não faz muito sentido você guardar nesse caso aqui, mas ou dos dois. Tá? Aí, vamos voltar. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, aqui é só um glossário, né? Então, aqui tem falando, né?
não tá aqui, né? Mas o shuffle para você embaralhar o dado, o padrão de embaralho já, tá? Às vezes você não vai querer embaralhar. Alguém consegue pensar numa situação em que você não quer embaralhar o seu dado, por alguma razão? Talvez você vá trabalhar com alguma ordem de prioridade. Talvez, mas o que vem à minha mente é dado temporal, né? Um dado que um tem que vir antes do outro, por exemplo. E aí você quer uma estrutura temporal, por exemplo. Certo, mas você vai estar trabalhando com ordem de prioridade. No caso, a prioridade A seria mais prioridade é o antiga. tempo. A prioridade seria o tempo, né? Então, uma coisa que tem uma ordem, né? Uma estrutura de ordem. Ou uma coisa que a ordem é intrínseca, né, do negócio. Então, às vezes, nesse caso, você não quer embaralhar. Mas, na maioria dos casos, você quer embaralhar. Então, e o validation split é o quê? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Eu não consigo. Pronto. O validation split é o pedaço do conjunto de dados que ele vai usar para calcular essa acurácia, entendeu? Para ele não calcular com um dado que você. Ele vai calcular no treino e vai calcular na validação, entendeu? Que é o dado que ele não está sendo usado para treinar. Eu já conversei sobre isso com vocês, né? De você ter o dado que você suja, se você treina com um dado e testa nele mesmo, não faz sentido. Você aprendeu aquele mesmo dado, sem testar com um dado que não é o que você treinou, tá? Salvo outros casos, tá? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma situação que é. Então, peraí. Não era isso que eu queria fazer, não. Você tem um caso em que, por exemplo, você tem um monte de ponto aqui assim. Vamos olhar, pensa que isso é uma função, tá? Aí, você ajusta um modelo usando esses pontos, tudo bem? Depois você, enfim, olha o modelo neles também, não tem problema, tá? Você vai fazer tipo uma interpolação, alguma coisa assim, tá? Isso é quase um pato aqui, né? Se fechar aqui, né? Enfim. Aí, você vai fazer tipo uma interpolação. E nesse caso, às vezes, você vai usar o mesmo dado de treino no teste. Mas, enfim. Não é mandatório, tá? Tipo, é uma coisa que você também não precisa fazer. Às vezes só não quer desperdiçar um dado, ou, enfim, você quer substituir o seu modelo, o seu dado pelo seu modelo, porque às vezes pode ter algum erro, enfim. Detalhes, tá? Aí, uma coisa que é importante da gente conversar é sobre normalização dos dados, tá? Não sei se já ouviram falar nessa palavra antes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre normalização de dado. Normalizar um dado, uma coisa assim. Então, tem uma ainda além dessa que a gente que eu coloquei, tá? Mas as duas principais são essas, o Minimax e o Z-Score. Vocês sabem qual é a diferença entre um e outro? Vocês conseguem entender qual é a diferença entre um e outro? A ideia, na real, é você botar tudo na mesma escala. Todas as variáveis na mesma escala. Então, tudo vai ser entre 0 e 1. Então, porque pensa que às vezes você tem, tipo, peso, altura, percentual de gordura, tudo isso. E isso tem escala diferente. Então, às vezes, uma coisa vai pesar mais só porque ela é maior. Entendeu? Que aí, se ela for maior, o peso vai ser maior ou menor, enfim. E aí a grandeza é diferente. Então, pensa que é usar a mesma unidade de medida. Tudo bem? É meio que essa analogia. O minimax serve para colocar o dado entre 0 e 1. Nesse caso, o que você está fazendo? Você está querendo botar um máximo para ser 1 e um mínimo para ser 0. Tudo bem? Em cada um dos cenários. Beleza? Você está pegando como se fosse um intervalo máximo, mínimo, e levando no intervalo 0, 1. Tá? Isso é uma
uma bijeção, né? Você consegue levar qualquer intervalo fechado na reta para qualquer outro intervalo, né? Aí, qual é a diferença para o Z-score? É já uma propriedade estatística. Porque no Z-score, você vai querer que a média seja 0 e o desvio padrão seja 1 desse dado, tá? Empiricamente, tá? Da a distribuição amostral, né? A distribuição dessa amostra. E isso é importante em vários cenários, porque, primeiro, coisas normalmente distribuídas, que é mais ou menos a cara que você quer dar, são meio naturais, né? Elas aparecem no mundo, né? Então, a gente vê comportamentos na natureza que tem a ver com a distribuição normal, né? Mas não necessariamente é o caso, tá? E eu gosto da padronização porque ela dá essa ideia, ela consegue agregar bem o outlier, né? Quando você tem um outlier muito grande, sei lá, ele vai ser 2 o número dele, por exemplo, né? Porque, eu não sei se vocês têm essa visão, pensa numa distribuição normal. Eu vou desenhar aqui para vocês. Distribuição normal. Ok? Aqui é média. Ok? 0. Se você anda um desvio padrão para a direita e um para a esquerda, então pensa que é assim, né? Entre menos 1 e 1. 1, menos 1. Essa região aqui, ela cobre mais ou menos 70 e poucos por cento dos dados. Ok? Eu não consigo desenhar, então você vai ter que acreditar no que eu estou falando. Tá? Se você fizer 2 para lá e 2 para cá, então de menos 2 a 2, fosse 90%. Se fizer 3, então entre 3 e menos 3, é 99%. Então, qualquer coisa acima de 3 e menos 3 é um outlier enorme, né? É menos de 1%. Tá? Então, a grandeza é muito mais clara. Porque pensa que, sei lá, você está vendo renda. Eu não sei se você tem essa ideia, mas tipo, o quão outlier é uma renda de 5 mil reais por mês? Muita gente não sabe, né? Quanto que é. Quão outlier é uma renda de 10 mil reais? Quão outlier é uma renda de 20 mil reais? Beleza, é algum outlier, né? 20 mil reais. Mas a distância entre 10 e 20 é muito, muito, muito menor do que entre 20 e 100, do que entre 100 e 1 milhão, sabe? Tipo, tem muito. Você ganhando 1 milhão, está muito mais próximo da pessoa mais pobre do que da pessoa mais rica. Você ganha 1 milhão de reais por mês. Tá? Assim, a distribuição é muito concentrada no, no baixa renda, né? Não necessariamente baixa renda, mas tipo, em relação ao país inteiro, né? Tipo, eu não sei qual é o dado, mas é uma coisa que tipo 90%, os 90% mais pobres têm a mesma renda do que os 10% mais ricos, ou 1%. É uma coisa meio muito discrepante, assim, né? Assim, principalmente se você ganha mais de 10 mil, você está entre os mais ricos da população, mas você está muito longe do 1% mais rico. Assim, você está dentro dos 10%, mas você está muito longe do 1%. Tá? E se você está no 1%, você está muito longe do 0,1%. Né? Você tem que ganhar 100 vezes mais, sei lá, 1000 vezes mais para chegar no 0,1%. Então, a padronização te dá uma noção mais clara dessas distâncias. Também. Você consegue colocar todo mundo nessa glamorização ainda. Ok. Aí, uma coisa que era importante já falar com vocês era essa softmax, que é uma maneira de você calcular a probabilidade de uma classe. Você quer classificar uma. Vamos lá. O CG aqui, desculpa. Enfim. Você pega. Você tem uma rede neural que pega, sei lá, várias informações suas
e te classifica numa zona de, sei lá, não sei, insalubridade, alguma coisa assim. Porque zona de risco, vamos pensar zona de risco isso não faz sentido porque essas coisas são determinísticas, né? Se você pesa mais de tanto, se você ganha mais, enfim, tem tal doença, né? Mas deixa eu pensar numa outra coisa. Vamos pensar numa escala de risco de propensão a uma doença, tudo bem? Que a gente não sabe exatamente como é. O que seria um casinho, casão? O casão é a quantidade de classes e o casinho é um número que vai de 1 até o casal. Tá, você soma, é um somatório, né? De 1 até casal. Então, ok. K de classe, né? Enfim. Aí, você quer classificar em 3 categorias. Não tem propensão, tem alguma propensão e tem alta propensão. Por exemplo, você já tem esse diagnóstico prévio de várias pessoas. Então você quer ver qual é a probabilidade da pessoa estar em cada uma dessas classes. Como que você faz isso? Normalmente a gente usa isso, que é o softmax, tá bom? O softmax, ele pega um, vai pegar números, né, e vai mapear para esse espaço de probabilidade na escala exponencial, né? E aí isso é bom porque isso é bom para na hora de calcular as derivadas e é bom também porque você vê, vai somar 1, né? Você vê que aqui é a probabilidade P1, P2, P3, isso soma 1, né? E aí, no fim, a resposta é o argmax, né? O argumento que está maximizando aqui, que no caso seria o P1. Então, nesse caso, vamos botar que a P1 seria, cara, não é propenso, então estou classificando que ele não tem a doença. Só que mesmo assim, às vezes você não quer só a classificação, você quer a probabilidade mesmo. E aí isso daqui é bem útil. Entendeu? Isso é bem útil mesmo. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais um exemplo. Ah, tá. É só a conclusão. Cidade de Minibet, tá lá, a gente já falou. Falar sobre monitorar a validação. Early stopping foi o que eu comentei antes, né? De você ter uma acurácia boa e do nada começar a piorar, então você para onde a acurácia estava boa. E é isso, você sempre recomendado você normalizar os seus dados para, enfim, tomar cuidado com a escala deles. Tá? Esse é um ponto, até uma discussão que eu acho legal da gente fazer. Em estatística clássica, a gente também sempre normaliza os dados. Mas quando você normaliza o dado, você também muda a escala do parâmetro que está associado àquele dado. E aí, o que a gente faz é guardar as constantes que a gente normalizou e multiplicar depois o que a gente dividiu, a gente multiplica depois pelo parâmetro. Pensa que o que a gente está fazendo na prática é pegar, por exemplo, você tem uma interação que é x1 vezes beta 1. Você pode dividir isso aqui pelo máximo, por exemplo, de x, né? Tipo, x max, aqui não está aparecendo agora, né? E multiplicar aqui por x max, né? Vai continuar igual, tudo bem? Então essa é a ideia, tá? E aí o que eu quero saber depois é esse parâmetro aqui, né? E a gente faz isso. E por que a gente não faz isso numa rede neural, por exemplo? Não sei se vocês têm essa ideia. Porque você não olha para os parâmetros. Eles não têm, não têm um significado. Nesse caso aqui que eu mostrei, por exemplo, quando você tem um x beta, você sempre tem uma relação linear aqui, né? Tipo um negócio meio, se é positivo, tal coisa ajuda, se é negativo, tal coisa piora.
Então tem uma interpretação. Mas como você tem... Pô, a gente falou aqui, né? Vamos fazer a conta. Se alguém quiser sacar a calculadora aí. Essa é uma rede neural simples, tá? Vamos assumir que tem, não sei, 10 features na entrada. Beleza? Então, quanto que vai ser isso daqui? Vai ser, como tem 10 features, vão ser 11, né? Porque vai ser o feature mais o bias. 11 vezes 64 mais 65 vezes 32 mais 33. Putz, eu não sei usar o calculador. Vou fazer de novo. Deixa eu fazer em silêncio para não, não passar vergonha. Então, 11 vezes 64 mais 32, não, mais 65 vezes 32 mais 33 vezes 10 mais 11. Não, não é 11. Não, não tem mais nada, né? Acabou. Beleza. Isso dá 3.114. Não sei se alguém já jogou isso antes. 3.114, ok. Isso aí, 3.114. O Almir já tinha matado aí. Então, você pensa, isso é uma rede minúscula, tá? Minúscula, e tem 3.114 parâmetros. Isso, se você já gastar um mês, você vai tentar conseguir achar alguma interpretação em um mês. Então, imagina uma rede que tem... Não sei se vocês acompanham isso, né? Mas hoje o LLM mais bobinho tem 40 bilhões de parâmetros, tá? 40 bilhões de parâmetros, tá? Então, o GPT open source, que saiu recentemente, ele tem 120 bilhões de parâmetros. Tudo bem? Então, o open source, tá? O open source. Imagine o que roda lá neles. Eles divulgavam isso na época. Deixa eu pesquisar aqui. How many parameters in GPT-5, né? Que saiu agora. Entre 2 e 5 trilhões de parâmetros. Tá? Então, assim, a gente sai de um universo onde a gente está mexendo com poucos parâmetros para uma quantidade, né? Assim, a gente pode pegar todo mundo aqui, todo mundo que você conhece, pensa assim, todo mundo que você conhece, vai passar o resto da vida lendo parâmetro. Não chega em 1% da quantidade de parâmetro. Então, é todo mundo que você já encontrou na sua vida. Então, é essa a quantidade de parâmetros. Isso, e por isso que não faz sentido querer analisar os parâmetros da rede, porque não dá. Não dá, entendeu? Não dá. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Tá? Então, assim, e por isso que é um black box. Mas tem uma galera que trabalha com interpretação de rede neural, né? E aí é uma outra coisa. Tá? E tem um outro ponto. Então, se tem um erro, como eles detectam? Então, hoje em dia, cara, o que mais dá certo é o que a gente chama de alinhamento, né? Que é você treinar um modelo e depois ficar condicionando ele a falar outras coisas. Tipo, se ele falar uma coisa errada, você meio que briga com ele e aí ele para de falar. Entendeu? Então, é assim que eles fazem com o modelo de texto, né? Modelo generativo. O que é diferente do que a gente está fazendo aqui. Isso não é modelo generativo. Acho que vocês... clara a distinção entre um e outro. Eu não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente tem umas aulas de tópico extra, eu posso trazer para vocês o modelo generativo, acho que é uma coisa legal, tá? Enfim. Pelo menos, sei lá, uma coisa bem, bem bobinha dá para fazer. Eu posso disponibilizar para vocês também uma coisa para fazer, enfim. Eu vou pensar, tá lá, tá? Tem muito modelo open source bacana hoje para se usar, né? Então,
E eu acho que com um collab você consegue fazer algumas coisas já legais. Então, eu acho que seria maneiro. Imagina, vocês podem fazer tipo um chatbot de vocês, ou uma parada assim, enfim, isso dá para fazer. Tá? Enfim, se quiser, dá pra fazer um site com chatbot, né? Alguma coisa assim, né? Um chatbot com modelo generativo, né? Que é diferente que é diferente do tradicional, né? Porque eu não sei se vocês conhecem isso, né? Mas deixa eu até mandar para vocês aqui. É... É isso mesmo, Elisa. É isso. Então, ó, eu vou até compartilhar para vocês aqui o que é um chatbot antes da geração de texto, tá? Esse é um dos primeiros, tá? Ó, chamava Elisa, ele vem com várias coisas hoje em dia, tá? Mas até tem a explicação aqui embaixo. Ó, Elisa, na década de 70, naquela época eles já eram adolescentes de software. Olha isso, foi isso mesmo na época de 60, no MIT. E, enfim, ela é tipo uma psicóloga, tudo bem? E aí foi um dos primeiros chatbots, tudo bem? Até escrito. Só que é muito engraçado, porque ela falha muito fácil. Enfim, tem aqui. E você vê, olha isso aqui. Essa publicação é de 2016, ó. Nada disso daqui que está escrito vocês conhecem, porque nada disso daqui vingou. Né? Eles não conseguiam imaginar que o ChatGPT, por exemplo, existiria. Né? Mas o que a gente tinha de moderno nessa época era tipo Siri, né? Google Assistente. Né? Enfim. Por exemplo, bom, eu sou Elias, você sou terapeuta hoje. Tipo assim, I am sad. Vamos ver se ela me responde. How long have you been sad? Ela pega e fica trocando, pega essa palavra e troca. Já teve um trabalho, se não me engano, que eu fiz, que era fazer uma Elisa, se não me engano, na faculdade. Então, tipo, how long have you been sad? Since I was born. Desde que eu nasci. Vamos botar assim. Would you say that you have psychological problems? Você diria que você tem problemas psicológicos? Quando ela não sabe o que trocar, ela solta uma pergunta abstrata. Então, e aí, I don't know. Do Parece um you? pouco a GPT em 2022. Então, eu não. Eu perguntei, eu não sei. Você sabe? Ela falou assim, por que você não sabe de mim? O que é isso, sabe? Tipo, eu sei, entendeu? Ela só pegou, olha o que ela fez. Ela pegou o meu don't know do you e trocou. Botou um you, porque ela tá falando comigo, e o you, que era ela, virou me, porque tipo, ela invertou a pessoa aqui, entendeu? Tipo, na hora de. Não, peraí, pessoal, só um segundo. Então, pessoal, até a gente já tá aproximando aqui, 4h20, bom, foi no horário legal. Eu vou até mandar esse link aqui para vocês, se vocês quiserem se divertir aí. E aí, eu não tenho certeza se eu vou estar aqui em 4h50, não, mas eu devo aparecer a partir das 5, pra vocês tirarem dúvidas, já comecem os exercícios, e aí, enfim, a gente tira a dúvida, e depois a gente fica mais um tempinho até perto das 6. Tudo bem? Qualquer coisa também, se estiver bom, a gente pode terminar isso. Ok? Então, bom intervalo e, pessoal, depois façam os exercícios. Comecem 4h40 a fazer exercício, para não deixar para cima, e aí, a partir das 5 eu vou estar aqui de volta. Eu vou ficar aqui na chamada, eu não vou sair, mas... Ou se sair eu volto, não sei como é que vai rolar aqui, mas eu volto. Beleza? Valeu.